Fala galerinha, muito boa noite, tudo beleza? Bora falar um pouco desse índice hoje, essa bosta que foi essa movimentação hoje, né? Hoje que não valeu nem ficar perdendo tanto tempo na frente, mas infelizmente tem gente que fica, né? Tem gente que fica o dia inteiro procurando o que fazer nessa porcaria aí. Mas vamos estar falando um pouquinho a respeito. Antes disso, queria pedir para vocês não se esquecerem de deixar aquele like, curtir. Vamos ativar aqueles 200 likes de novo, né, galera? Não tá chegando nos 200. Então eu vou pedir para vocês aí, deem uma força pro canal, turma. Deem uma força que é importante pra caramba. Pra gente tá conseguindo atingir cada vez mais pessoas, né? E isso a gente vai estar sempre fazendo conteúdos por conta disso, pra gente tá ajudando cada vez mais pessoas, beleza? Então, bora falar aqui do índice. Antes, não se esqueçam, hein? Última semaninha da promoção da Apex, 80% de desconto e One Day Pass, né? Só precisa de um dia para passar no teste, então corre, link tá na descrição, tá? Aproveitem que, além disso tudo, você pode simplesmente passar no teste em apenas um dia de operado, não precisa cumprir os 7 dias de operação. Tá? Então o link está na descrição, usa o cupom que está junto com o link, que vai garantir para vocês aí os 80% de desconto e tá rolando e vale até o finalzinho do mês essa promoção, certo? Bora falar aqui do índice, né? Primeiro, não posso deixar de falar, quando a gente começa a ver de novo, né? Assim, me desculpem, eu sou sincero, eu sou curto e grosso mesmo, porque eu falo sempre que vocês têm que aprender de uma vez por todas, operar e agir como profissional e não ficar fazendo um monte de baboseira, que nem um monte de amador aí que fica até o fechamento do pregão, né? Então eu falo isso pro bem de vocês, tá? Vocês estão virando escravo de gráfico ruim. O índice ficou nessa porcaria de range aqui no final, o dia inteiro, tá? E eu fico acompanhando o grupo e eu vejo a galera o dia inteiro querendo procurar coisa para fazer. Hoje eu fiz a única oportunidade boa que o índice deu foi para quem pegou esse sweep aqui, entrou nesse order block, surfou até aqui, deve ter pego ali seus 500 pontos, tá? Depois ele só deu trade horrível. Eu acabei pegando duas vezes ele aqui. Eu peguei essa primeira perna aqui, depois ele desceu, eu peguei de novo. Eu saí nas duas vezes protegido com 150 pontos. Saí ali nas proteções, acabei fechando o dia com 300 pontos e tchau, não vou ficar perdendo meu tempo mais. Ele não saia do range. E aí vocês têm que entender o seguinte, quando você tem um volume monstruoso desse aqui, você tem agressão de volume aqui, né? Os candles mostrando para a gente a agressão de volume e ele não consegue passar daqui, ele não tem força para ir no próximo nível, vocês têm que cair fora, vão estudar, vão fazer alguma coisa útil da vida, não ficar perdendo tempo com essa porcaria aqui o dia inteiro, gente. O índice tem todo dia. Vocês ficam aí até 5h30, 6 horas da tarde olhando essa porcaria de gráfico aqui por causa de 300, 200, 300 pontos. Se matando aqui nesses trades horríveis. Vão estudar outra coisa, galera. Vamos fazer alguma coisa que vá aproveitar o tempo de vocês, não ficar perdendo tempo com isso aqui. Seguem o conselho, tá? Parem de ficar com essa bobeira de achar que tem que ficar o dia inteiro no grupo postando foto que tá operando. Isso aí não vai ajudar nada a vocês, tá? O que vai ajudar vocês é pensar na hora que é para operar e na hora que é para fechar o gráfico e ir embora fazer outra coisa. Deu, acabou o dia, volta amanhã. Vocês têm que saber parar, meu. Do jeito que vocês estão, vocês viram escravo de gráfico. Tá? Pensem nisso que vocês vão fazer bem a vocês mesmos, tá? Eu não tô aqui para passar a mão na cabeça de ninguém, eu vejo muita besteira, tudo bem que a gente tem que respeitar, tem a galera que só pode operar à tarde, beleza, mas tem gente que fica das 9 da manhã até as 6 da tarde nessa porcaria de gráfico. Aí não dá, não vão ser profissional nunca, nunca, desiste, porque agindo dessa forma, vocês só vão continuar camelando, tá? É assim que funciona, é assim que o mercado funciona. E eu sei que quando eu dou esses puxões de orelha, muitos ficam brabinhos, né? Ficam magoadinhos, mas é pro bem de vocês, turma.
Eu estou aqui fazendo as coisas, fazendo para o bem de vocês. Se você não estivesse dando bola, eu estava dando risada, eu ficava dando risada de vocês operando até 6 horas da tarde, fazendo essas porcarias de operação, e não dava nem bola. Fazia o estudo no dia seguinte e segue o barco. Mas não, eu tô pensando no futuro de vocês, nessa escravidão que vocês estão se criando, tá? Então pensem a respeito e parem de continuar sendo escravo de gráfico. Né? Bora falar aqui do que a gente tem para amanhã nessa porcaria de índice aqui. Esse gráfico ele tá horrível, né? Ele desceu direto aqui, sem nenhuma parada. A gente tem 2 pontos aqui de atenção, essa parada aqui no fundo e essa outra base aqui, que são pontos que se o preço perder essa região aqui de liquidez, que é onde está todo mundo preso nesse range aqui, se ele abrir para cima, ele pode testar os níveis superiores, então tem que ficar atento para isso. Em contrapartida, nós temos essa liquidez enorme aqui embaixo, que também nós temos o ponto de baixo, ou seja, ele pode fazer um sweep antes de subir. Então, é por isso que eu falo para vocês que essa região aqui é uma porcaria, porque ela está numa região de briga entre comprador e vendedor. E se vocês ficarem operando nesse meio aqui, ó, vocês estão só se fritando, tá? Esperem o preço tomar a decisão, o que ele vai fazer, o que a gente tem que ter de expectativa amanhã. Comprar barato e vender caro, simples assim. Nessa porcaria de meio aqui, a gente tem que aguardar o preço nos mostrar alguma direção. Ele passou o dia inteiro hoje sem mostrar a direção, só fazendo movimento errático, galera. Tá vendo? Ali rompe topo, rompe fundo, rompe topo, não rompe fundo, não rompe topo, rompe fundo, volta pro meio. Isso aqui é só para fritar trader, tá? Então prestem atenção nessas movimentações e caiam fora do mercado quando ele está assim. Eu tenho certeza que vocês vão ganhar muito mais indo estudar outra coisa, vai ver vídeo, vai assistir o treinamento de novo, vai assistir uma outra aula do treinamento, ao invés de ficar perdendo tempo com isso aqui, galera, tá? Isso aqui é dia que não é para ficar perdendo na frente de gráfico, não. Então, vamos ficar atentos a essas movimentações de venda aqui para cima e para a gente pensar numa compra contra a tendência, a gente tem esses 2 pontos aqui embaixo, tá? Nós temos esses 2 pontos de liquidez, então vocês têm que estar muito atentos em relação a isso, ok? Porque o preço, a ideia de se comprar o índice é aqui embaixo, ó. Tá? Aqui embaixo. Fazer um Czão bem feio aqui, bem rabiscado, porque aqui é que está o dinheiro. E ainda assim, ficar esperto de só comprar com reversão, porque aqui não tem sweep. Se ele perder esses níveis aqui de fundo, a descida aqui ela é reta, tem que tomar cuidado, tá? Então, todas essas decisões, o índice está numa região muito ruim. Então, vocês têm que pensar muito bem na tomada de decisão e também, se for o caso, de não operar, ficar fora do mercado, tá? Mas prestem atenção nisso, ó. Ele está vindo testar esses níveis de aqui de baixo, por isso que ele não está encontrando força para subir. Tem muita força vendedora segurando ele aqui embaixo. E aí, quando tem força vendedora segurando e a gente tem uma demanda aqui embaixo, desculpa, o que vai acontecer? Vai ficar sambando e batendo para um lado e para o outro, quebrando as contas de todo mundo. Beleza? Bora falar da doleta aqui, ó. O que foi o dólar hoje? Ó. O dólar foi um movimento um pouco mais direcional, né? Foi meio que tranquila a movimentação do dólar. Eu falei ontem no estudo que tinha que prestar atenção nessa região de liquidez. Foi exatamente o que ele fez. Ele abriu romper no fundo, fez o choque, voltou no order block e deu a venda e foi até a região de baixo. O dólar foi um trade assim de book de smart money, tá? Aí muitos dizem, Emerson, mas eu não peguei porque eu fiquei com medo dessa liquidez aqui. Sim, tinha essa liquidez, mas ou você arrisca com o stop curto ou você fica assistindo. E aí quem não arriscou esperando que ele ia fazer sweep aqui para subir, se deu mal porque a força estava vendedora e ele estava indo buscar. Eu falei ainda, ó, deixei marcado aqui, ó, se ele perder esse nível aqui,
ele busca o próximo ponto de liquidez. É exatamente o que ele fez, ó. Fez aqui, ó, perdeu o fundo, voltou para testar o order block e aí foi-se embora até o alvo, tá? Então o dólar foi bem direcionalzinho hoje para quem estava buscando as operações aí. O que a gente tem agora, tá? LGD parou aqui nessa região de fundo, só reforçando essa região de liquidez. E agora nós temos o quê? Um caminho a ser feito, que é o quê? Possivelmente um teste desse fundo. Para que isso aconteça, ele precisa abrir aqui embaixo, voltar e aí dar uma continuidade. Se ele perder esse nível aqui, se ele abrir aqui para cima e perder esse nível, você pode ter um teste até a região lá de cima, de onde foi as máximas de hoje, tá? Então eu vou deixar aqui essas duas regiões aqui importantes, tá? Que são as regiões para tomada de decisão, certo? Que são aquelas que a gente espera acontecer para a gente poder aí dar continuidade no preço, certo? É isso aqui que ele vai fazer, ó. Você tem um Fair Value Gap aqui nesse meio de caminho, que ele pode usar isso de combustível para levar o preço para cima, tá? Fiquem espertos. Ou até mesmo fazer um sweep nessa região aqui e ainda continuar descendo. Não descartem isso, tá? Porque agora ele tem alvos aqui embaixo. Então, se ele abrir aqui nesse meio, fiquem espertos. São três características que vocês têm que pensar, tá? Se o preço abrir para baixo, é uma. Se ele abrir rompendo, é outra. E se ele abrir aqui no meio, é outra completamente diferente, tá? Porque se ele abre rompendo aqui no meio, eu não tenho rompimento e continuidade. Eu ainda tenho um possível sweep para depois ele dar continuidade. Agora, se ele já rejeitar na abertura aqui, aí o cenário é diferente. Então, prestem atenção que são três cenários diferentes nessas possíveis aberturas do dólar amanhã, tá? Para buscar determinados tipos de operação. Então, fiquem bem atentos em relação a isso. Beleza, turminha? Então, era isso. Tenham todos um bom descanso. Desculpa pelas palavras aí, mas vocês precisam ouvir isso de vez em quando. Tenham todos um bom descanso e um excelente pregão amanhã. Um grande abraço a todos e até!